Na aula de hoje, nós vamos estudar o potencial vetor magnético. Primeiro, a gente vai analisar a expansão multipolar do potencial vetor. Nós vamos ver que o termo de monopolo dá zero e vamos estudar o termo de dipolo magnético. Esse termo vai ser muito importante para a gente estudar a estrutura da matéria magnética. Depois, nós vamos analisar a forma da expressão do potencial vetor magnético. Nós vamos ver que ela não é única, que a gente pode somar o gradiente de uma função escalar que não modifica o valor do campo magnético e para todos os efeitos, os valores dessas funções podem ser escolhidos arbitrariamente pela gente. Hoje, em especial, nós vamos ver o calibre de Coulomb, que é uma das opções na qual o divergente do potencial vetor magnético é zero. Espero que você goste da aula. Vamos lá. Vamos considerar o desenvolvimento multipolar do potencial vetor magnético. Quando a gente fez o potencial elétrico, V é 1 sobre 4πε0 integral sobre o volume da densidade de carga dV' dividido por módulo de R menos R'. A gente viu que essa distribuição aqui de carga, ela não pode se estender até infinito, porque se a gente se estende até infinito, a gente não consegue usar essa expressão. Em geral, densidades de carga que vão até infinito, por exemplo, uma reta infinita de cargas, um plano infinito de cargas, a diferença de potencial entre um ponto no infinito e um ponto próximo da distribuição dá infinita. Tem certas condições que eu cito na aula e tem na descrição do vídeo, que essa densidade aqui, para poder a gente fazer essa integral, se ela for até infinito, ela tem que cair mais rápido que 1 sobre R ao quadrado. Tá? E, grosso modo, o que a gente deve esperar é que essa distribuição aqui não vá até infinito e que é a situação prática, real e importante. A gente sempre tem uma região do espaço onde está concentrado o nosso circuito, ou, enfim, a nossa produção de campo. Aí o que a gente faz? No potencial vetor magnético, nós também achamos uma expressão que é muito similar a esta, que é uma integral de volume de um vetor. Tá? De um vetor dividido por módulo de R menos R'. E se você considerar termo a termo das três componentes do vetor, vamos chamar uma componente na direção xi, xyz, vamos chamar de xi, fica assim, ó, μ0 sobre 4π, onde eu tenho 1 sobre ε0 para o potencial elétrico, eu fico com μ0. A integral é a integral de volume também. E onde eu tenho densidade de carga, eu tenho uma componente na direção da coordenada i da densidade de corrente. No resto as expressões são iguais. Então eu vou fazer a mesma hipótese agora, eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou confinar a minha região onde há corrente numa certa região do espaço. Aqui nessa região eu vou dizer que tem corrente e vou calcular o potencial vetor num ponto R que fica fora da minha região onde tem corrente. Então corrente para mim, eu vou supor que tem aqui dentro. Aqui temos J. Coloco o meu sistema de coordenadas aqui, x, y, z. Aqui dentro os pontos são descritos pela coordenada R'. E esse aqui é o vetor R menos R', que aparece nas nossas contas, né? O R menos R'. Bom, vamos lá então, vamos fazer o desenvolvimento multipolar. O desenvolvimento começa a gente fazendo essa expansão aqui, ó, 1 sobre módulo de R menos R' pode ser escrito como um somatório infinito de K igual a zero até infinito de R', quando o R' ele está dentro da distribuição e o R está longe, está fora da distribuição. Então isso aqui dividido por R sem linha elevado a K mais 1 elevado a K. Quando você não tem essa restrição,
a fórmula muda um pouco, fica R menor dividido por R maior. Mas a gente não vai tratar disso hoje, mas você pode encontrar isso nas referências quando você quer usar uma situação mais geral dessa expansão multipolar aqui. Que multiplica o polinômio de Legendre, uma função especial, chama polinômio de Legendre, nós já falamos dela em eletrostática, do cosseno do ângulo entre R e R'. Eu vou chamar de cosseno de θ'. Tá? Essa aqui é a nossa expansão multipolar do 1 sobre R menos R', é ela que nós vamos usar. Com ela, o nosso potencial vetor fica com essa cara aqui, olha só. O A na posição R fica μ0 sobre 4π, somatório de K igual a 0 até infinito, 1 sobre R elevado a K mais 1, a integral de volume de R' elevado a K, que multiplica o polinômio de Legendre de ordem K de cosseno de θ', que multiplica a nossa densidade de corrente, de R', dV'. Tá? Essa integral que a gente tem que resolver. Pois bem, essa expansão multipolar, ela tem uma característica importante. Isso aqui, essa integral aqui, funciona como se fosse um coeficiente. É um coeficiente vetorial, é verdade, porque isso aqui é um vetor. Mas é um coeficiente que multiplica um fator 1 sobre R elevado a K mais 1. Como a gente confina a distribuição numa certa região e considera valores de R que estão longe da nossa distribuição, em geral nós vamos fazer isso porque se você considera um átomo, por exemplo, onde você tem um dipolo magnético, uma distribuição de corrente. Se você tem uma distribuição de corrente ali e vai considerar qual campo magnético produzido fora do átomo, em geral esse fora do átomo é uma distância muito maior do que as dimensões do átomo. Então esse coeficiente aqui é o coeficiente de um número que conforme eu vou aumentando a ordem, esse 1 sobre R elevado a K mais 1, começando com 0, é 1 sobre R. Para números grandes, 1 sobre R vai ser muito maior que 1 sobre R ao quadrado, que vai ser muito maior que 1 sobre R ao cubo. 1 sobre R ao cubo, que vai ser muito maior que 1 sobre R ao quarto, e assim por diante. Então, os primeiros termos da expansão multipolar, eles tendem a ser mais importantes, tá? Ok, agora eu vou fazer essa integral aqui, tá? A primeira integral que eu vou fazer para o monopolo. A gente chama os termos dessa expansão conforme o valor do K. O K igual a 0 a gente chama de monopolo. O K igual a 1 é o dipolo. O K igual a 2 é o quadrupolo. O K igual a 3 é o octopolo e assim por diante. Então vamos lá, o termo de monopolo. O termo de monopolo, esse coeficiente aqui ele vai ser assim, ó, integral de volume de R' elevado a 0 é 1. Polinômio de Legendre de ordem 0 é 1. Fica só J' de R', dV'. Quanto que dá isso daqui? Isso aí dá o seguinte, olha só, eu vou usar uma ajudinha do cálculo vetorial, que é o seguinte. O divergente de uma coordenada que multiplica uma função vetorial é igual a coordenada que multiplica o divergente de J mais o J que multiplica o gradiente, produto escalar, o gradiente de xi. Tá. Nós estamos em magnetostática. Em magnetostática, o divergente do J, sendo pela equação da continuidade a derivada parcial da densidade de carga no tempo, como o nosso problema é estático, as correntes não variam, também não varia a densidade de carga nas regiões. O que significa que o divergente de J é zero em todo o espaço, o que significa que esse termo aqui sai fora e eu fico só com esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, J, produto escalar do gradiente de xi, esse gradiente de xi aqui nada mais é do que um vetor unitário na direção da coordenada i, da coordenada xi.
Então, o que a gente tem aqui, esse produto escalar, quando a gente faz o vetor unitário na direção da coordenada xy, produto escalar com j, é a componente do j na direção y. Tá? Na direção y. Então, o que nós temos é isso. Aqui. Tá, então antes de resolver essa integral, eu vou fazer isso aqui, olha só. Eu vou fazer a integral sobre um volume de uma componente desse cara, que é uma componente JI, dV, dV'. Essa componente JI desse cara aqui vai ser igual ao divergente de x e j no volume. Divergente de x e j no volume. Que dá igual, segundo o teorema de Gauss, a uma integral de superfície de xij escalar ds'. Mas isso acontece lá no infinito, porque a minha integral aqui vai até infinito. Ou seja, numa região onde j é zero, portanto isso aqui é zero. E se cada componente desse aqui é zero, logo isso aqui é zero também. Meu monopolo magnético deu zero na minha expansão multipolar, como a gente esperava, porque não existe um monopolo magnético. Então essa integral tem que dar zero mesmo. Tá ok. Vamos estudar o próximo termo mais importante, que é o termo de dipolo magnético. O termo de dipolo magnético é o segundo desse nosso desenvolvimento aqui. Então vamos fazer o A de dipolo, vou chamar aqui dipolo magnético. É K igual a 1. Tá? Então a gente tem μ0 sobre 4π, 1 sobre, olha só, o termo K igual a 1 fica R ao quadrado. 1 sobre R ao quadrado, integral, R' elevado a 1, R' elevado a 1. O polinômio de Legendre de ordem 1 do cosseno de θ' é cosseno de θ'. Então a gente fica com cosseno de θ', que multiplica o J de R' dV'. Aqui, bom, o problema está resolvido. Ele para nesse ponto aqui, eu já encontrei o valor do dipolo. Mas eu vou fazer uma modificação, que é uma modificação interessante. A gente vai usar ela outras vezes, que é a seguinte. Eu vou trocar a minha expressão do J, que está aqui, fazer uma passagem que nós já fizemos antes. O J vetor escalar R' dV', aplicado a um fio de seção reta A, então eu vou desenhar aqui um fio de seção reta A. Tá? Imagina um pedaço de fio aqui, passou por trás da minha cabeça, vou colocar aqui. Um fio aqui, com uma seção reta, tá aqui a seção reta dele. Tá? Então, vamos pegar aqui, assim, ó, e tá aqui, esse aqui é o meu volume. Eu vou aplicar, olha só, eu vou aplicar o J dV' no fio. Vamos dizer que dentro desse fio tem uma densidade corrente J. Essa densidade corrente, como é um fio que está circulando corrente, digamos que circula a corrente para lá. Eu vou fazer o seguinte, esse dV', para mim, o dV', eu posso escrever como a seção reta, vamos dizer que seja A, e tem um comprimento dl aqui, assim. Então eu escrevo ADL, desse jeito. Só que o módulo do vetor J que multiplica A tem o mesmo módulo da corrente. Então isso aqui pode ser escrito como uma corrente que multiplica um dl, onde o dl aponta na direção do J. Eu transfiro o caráter vetorial do J para o dl e escrevo assim. Com isso, essa integral aqui muda. Eu vou integrar sobre todo o volume, corresponde, no caso de um fio, a integrar sobre todo o circuito. E como a corrente ela não desaparece, eu tenho que integrar sobre o circuito fechado. A corrente dá a volta, ela não some em lugar nenhum, ela dá a volta. Então a minha integral se modifica, ela fica assim, ó. O termo de dipolo elétrico da minha expansão multipolar fica μ0 sobre 4π, 1 sobre R ao quadrado. A corrente
constante ao longo do fio, eu passo para fora, fica I. Integral agora não é mais sobre o volume, mas sobre todo o caminho ao longo de dl. Então fica uma integral sobre um caminho, mas um caminho fechado, tá? De R' cosseno de θ', o J não tem mais, passou a ser a corrente aqui, dl' vetor. Tá certo? Olha só. Aí eu vou evocar um resultado que tem no Griffiths, a equação 582, que é do exercício 1.61, item E. Convido você a fazer esse exercício. Ele diz o seguinte, olha só, que essa integral, aqui ó, uma integral sobre um caminho fechado, escrita da seguinte forma, R' vetor, produto escalar com ER, que é um vetor unitário na direção R, produto escalar, que multiplica dl', assim, integral de um caminho fechado. Isso aqui é um escalar, tá vendo? Um produto escalar R' vetor ER. ER é um vetor constante que fica fora não faz parte da integração. R' é a posição do dl', como é no nosso circuito. Isso aqui é igual, olha só, o resultado disso é igual a um vetor que ele chama de A, produto vetorial com ER. Quem é esse A aqui? Esse A é definido assim, ó. A é igual a integral de dA sobre a superfície delimitada por esse caminho aqui de cima. Essa superfície aqui é uma superfície delimitada por esse caminho. Dá para mostrar que, sendo delimitado pelo mesmo caminho, essa integral aqui dá sempre o mesmo valor. Sendo a orientação do vetor A dada pela regra da mão direita e a orientação e a regra da mão direita dada pela direção do dl', que por sua vez é a direção da corrente. O que a gente fez aqui em cima, a corrente na direção do J através do dl vetor aqui. Tá certo? Então eu consigo escrever essa expressão aqui para o dipolo magnético fica assim, μ0 sobre 4π, corrente que multiplica a corrente dividido por r ao quadrado, que multiplica A vetor, produto vetorial com ER. Normalmente isso aqui a gente escreve de uma forma diferente, e usando uma grandeza que a gente chama de momento de dipolo magnético, que é corrente vezes a área. Esse valor aqui a gente usa e escreve assim, ó, A de dipolo é igual a μ0 sobre 4π, que multiplica o momento de dipolo magnético, que multiplica produto vetorial com ER dividido por R ao quadrado. Tá? O valor dessa expressão aqui nós vamos usar muito quando for estudar os campos magnéticos no interior da matéria, para definir magnetização, assim como a gente usou o momento de dipolo elétrico para estudar os dielétricos, tá bom? Agora vamos estudar as propriedades do potencial vetor. O potencial vetor tem propriedades interessantes. Veja só, para nós o que interessa é que o campo magnético seja dado pelo valor do rotacional do potencial vetor. Isso é que é importante para a gente, porque o B pode ser verificado experimentalmente através da força magnética. Agora, o valor do rotacional de A fica inalterado se eu trocar o A por uma linha tal que o valor original foi somado a um gradiente. Sim, porque se eu fizer a rotacional de A', vai ficar igual ao rotacional de A mais o rotacional de um gradiente, e rotacional de gradiente é zero. Tá? Fica assim, ó, rotacional de gradiente de uma certa função escalar, qualquer que seja, isso aqui é zero. Então eu tenho que os rotacionais são iguais e, portanto, o valor do campo magnético obtido tanto de A' quanto de A, mesmo modificado por uma função gradiente aqui,
fica invariante. Então resolveu o meu problema. Vamos lá então. Então a gente sabe isso. Vamos estudar a lei de Ampère para magnetostática a partir do potencial vetor magnético. Então a gente fica com o rotacional do rotacional de A. E isso aqui em cálculo vetorial é a mesma coisa que o gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A. E isso é igual, segundo a lei de Ampère, a μ0j. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos usar aquela propriedade de somar um gradiente para escolher o valor do divergente de A. E vamos escolher o valor mais simples para o divergente de A. Vamos fazer ele ser igual a zero. Será que é possível isso? Vejamos. Eu vou voltar para a nossa expressão. A gente tinha, né, o nosso A', eu vou tirar o divergente de A'. O divergente de A' vai ser o divergente do A mais o gradiente de psi, que a gente tinha feito ali em cima. Isso aqui vai ficar com divergente de A mais o laplaciano de psi. Se eu quero um divergente de A' igual a zero, então o que eu tenho que fazer é encontrar uma função psi tal que o seu laplaciano seja igual a menos divergente de A. Então, se o meu divergente de A não é nulo, eu posso somar a ele uma função gradiente de psi tal que o laplaciano de psi seja igual a menos o divergente de A. Porque, olha, essa função aqui é muito parecida com a expressão para o potencial elétrico, que é menos ρ sobre ε0, só que o meu termo de fonte aqui é ρ sobre ε0 e aqui é menos divergente de A. Né? Na verdade, divergente de A, porque senão é negativo aqui. E aqui é divergente de A. Então, é possível encontrar uma função somando um gradiente, o que não muda o valor de B, porque você soma um gradiente no A, não muda o valor de B, e que o divergente de A seja igual a zero, que é a nossa opção mais simples para o nosso problema. Tá bom? Então, essa opção aqui é uma das opções possíveis. A gente dá o nome a ela de calibre de Coulomb, em contraposição a outros calibres, que são outras escolhas do gradiente de psi, que modificam o valor de A, mas não modificam o valor do campo magnético, como, por exemplo, o calibre de Lorentz, que nós vamos usar mais tarde em eletrodinâmica, quando você for estudar ondas se propagando. Tá certo? Então, a gente tem várias possibilidades de escolher o A. Em particular, no calibre de Coulomb, nós temos o divergente de A igual a zero. E nós podemos ainda, a partir dessa opção que a gente fez aqui, reescrever essa equação, olha só, aqui embaixo. E a gente fica com Laplaciano de A é igual a menos μ0j. Mais uma vez eu comparo com a expressão da equação de Poisson para o potencial elétrico e vejo que as equações são muito parecidas. O que troca é o termo de fonte, que aqui é ρ sobre ε0, aqui é μ0j. Na verdade, aqui nós temos três equações de Poisson, uma para cada componente do A, do vetor aqui, né? Uma para cada componente do A. Então, assim como a gente tem uma solução para a equação de Poisson, que é 1 sobre 4πε0 integral sobre o volume da densidade de carga dividido por módulo de R menos R', dV', nós podemos usar aqui, olha só, por analogia absoluta de um problema com o outro, aonde a gente tem cada uma das componentes de A, a gente escreve então o A vetor igual a 1 sobre 4π,
Em vez de ter o ε0 embaixo, a gente tem o μ0 em cima. A integral continua sendo uma integral de volume. Aqui, ao invés da densidade de carga, a gente coloca a densidade de corrente vetorial. São 3 equações, uma para cada componente. Módulo de R menos R', dV'. Então, olha só, a nossa primeira opção para o cálculo do potencial vetor, foi exatamente aquela que a gente usou na aula 5.2. Essa expressão aqui, para o potencial vetor, é no calibre de Coulomb, onde o divergente de A é igual a zero. Tá bom? Era aqui que a gente ia chegar hoje. Estudamos então magnetostática. Na próxima aula a gente vai passar à frente para ver materiais elétricos e eletrodinâmica. Tá bom? Vamos em frente. Hoje nós vimos o potencial vetor magnético. Nós vimos sua expansão multipolar e, em especial, nós estudamos o termo de dipolo magnético, que será muito importante para estudar materiais magnéticos. Vimos também que somar o gradiente de uma função escalar ao potencial vetor não altera o valor do campo magnético. Essas transformações no valor da função a gente chama de transformação de calibre. E hoje nós vimos o calibre de Coulomb, que é quando o divergente do potencial vetor é igual a zero. Mas existem outros calibres, como por exemplo o calibre de Lorentz, que será muito importante quando você estudar eletrodinâmica mais adiante no curso de engenharia. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixo você com as imagens da aurora austral.